Se você está tentando ser forte, mas por dentro sente que algo foi quebrado, fica comigo. Talvez ninguém perceba. Você continua funcionando, trabalhando, sorrindo quando dá, mas por dentro, algo precisa ser restaurado. Hoje, Deus te trouxe aqui por um propósito claro. Não foi por acaso. Hoje vamos clamar juntos pelos salmos de restauração com Jesus Cristo. Salmos que levantam o que caiu, recompõem o que foi ferido e devolvem o que o tempo, a dor ou as circunstâncias tentaram levar. Fica comigo até o final, porque ao término desta oração eu vou declarar uma bênção especial de restauração sobre a sua vida, sobre a sua história e sobre aquilo que você mais precisa ver renascer. Agora, se puder, fecha os olhos, respira fundo. Entrega nas mãos de Jesus aquilo que você não conseguiu restaurar sozinho. Senhor Jesus, neste momento nós nos colocamos diante de Ti com o coração aberto. Tu conheces cada pessoa que está ouvindo essa oração. Conheces as perdas silenciosas, os cansaços escondidos, as áreas que foram desgastadas com o tempo. Nada precisa ser explicado agora. A Tua presença já entende. Salmo 23, versículo 3 diz: O Senhor restaura a minha alma. Jesus começa agora restaurando a alma cansada, a alma que perdeu o ânimo, a alma que se acostumou a sobreviver, mas não a viver. Restaura, Senhor, onde houve frustração. Restaura onde houve decepção. Restaura onde a esperança foi diminuindo aos poucos. Que a Tua paz comece a ocupar os espaços vazios. Agora, antes de continuarmos, eu quero te convidar a fazer algo importante. Daqui a pouco eu vou orar especificamente por cada pedido. Escreve nos comentários, em poucas palavras, aquilo que você quer que Jesus restaure. Pode ser meu casamento, minha saúde, minha fé, minhas finanças, minha alegria. Quando você escreve, você transforma um pensamento em entrega. E eu vou orar por cada comentário apresentado aqui. Escreve agora. E enquanto você escreve, continua ouvindo. Salmo 126, versículo 5 diz: Os que semeiam com lágrimas, com alegria, colherão. Jesus agora visita quem chorou em silêncio. Quem precisou ser forte quando queria desabar. Quem perdeu algo que parecia definitivo e aprendeu a viver com o vazio. Tu viste cada lágrima que caiu no travesseiro, cada oração feita sem palavras, cada dia em que a fé foi tudo o que restou. Há pessoas que plantaram lágrimas quando ninguém estava olhando, sem aplausos, sem respostas imediatas, sem sinais visíveis de mudança. Mas nada foi desperdiçado. Nenhuma dor foi em vão, nenhuma lágrima caiu fora do teu cuidado. Nós declaramos agora, este tempo começa a mudar, o ciclo da dor começa a se fechar, e o ciclo da colheita começa a se abrir. Onde houve pranto constante, começa a nascer alegria. Onde houve perda, começa a surgir reconstrução. Onde houve silêncio, nasce testemunho. Jesus restaura sonhos que foram interrompidos no meio do caminho. Sonhos que foram deixados de lado por medo, por cansaço, por frustração. Sonhos que pareciam grandes demais para continuar tentando. Restaura projetos que ficaram parados, ideias que perderam força, planos que foram adiados tantas vezes que quase foram esquecidos. E, acima de tudo, restaura a coragem de tentar de novo. A coragem de confiar outra vez. A coragem de acreditar que o amanhã pode ser diferente. Que a alegria chegue no tempo certo. Que a colheita venha completa. E que a história que começou com lágrimas termine em gratidão. E quando a colheita começa a surgir, o Senhor não apenas devolve o que foi perdido, Ele também toca nas feridas que a perda deixou no caminho. Por isso agora, vamos ao próximo salmo, que não fala do que você perdeu, mas do que ficou marcado dentro de você. Salmo 147, versículo 3 diz: O Senhor sara os quebrantados de coração e cuida das suas feridas. Jesus agora toca nas feridas antigas.
feridas que o tempo tentou esconder, mas que ainda doem quando são lembradas. Feridas que não sangram mais, mas que deixaram marcas profundas. Marcas de rejeição, de abandono, de culpa, de palavras ditas no momento errado por pessoas que deveriam ter cuidado. Tu conheces cada história, cada detalhe, cada momento em que o coração se quebrou um pouco mais. Que o teu toque agora não machuque, não reabra a dor, não traga peso. Que seja um toque que aquece, que traz segurança, que comunica cuidado. Onde houve endurecimento para sobreviver, que volte a existir sensibilidade. Onde houve medo de confiar, que volte a nascer esperança. Que o coração, cansado de se proteger, possa descansar outra vez. Jesus restaura a identidade ferida. Remove rótulos que não vieram de ti. Cura a imagem distorcida que a dor construiu. Restaura o valor que foi diminuído pelas experiências. Restaura a dignidade que foi atacada pela culpa. Que cada pessoa volte a se enxergar como alguém amado, visto e cuidado por Deus. Que o coração, agora tratado, volte a confiar no tempo certo. Quando Deus cura as feridas, Ele não faz apenas para aliviar a dor. Ele faz para restaurar quem você acredita ser. Por isso, o próximo salmo não trata do passado, mas da identidade que precisa ser reconstruída. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Este salmo não começa mudando as circunstâncias, ele começa mudando quem carrega o peso. Porque muitas vezes o cansaço não vem do problema, vem de tentar resolver tudo sozinho. Jesus, agora nós colocamos diante de ti tudo aquilo que saiu do controle. Decisões que travaram a mente, situações que não avançam, portas que insistem em permanecer fechadas. Nós soltamos das mãos o que já nos cansou de segurar. Soltamos a ansiedade pelo resultado, soltamos o medo de errar, soltamos a necessidade de controlar o tempo e colocamos tudo nas tuas mãos. Aqui algo começa a mudar, porque quando a entrega acontece, o peso deixa de ser nosso. A confiança começa a nascer agora, ainda pequena, ainda silenciosa, mas real. E essa confiança não encerra o processo, ela abre a próxima porta. Porque depois que você entrega o caminho, Deus não apenas conduz, Ele protege. Depois que você solta o controle, o Senhor se torna escudo. É por isso que agora entramos em um salmo mais profundo. Um salmo que não fala só de direção, mas de cobertura. Salmo 84, versículo 11 diz: o Senhor é sol e escudo. Ele não recusa bem algum aos que andam em retidão. O Senhor é sol, Ele ilumina o caminho que estava escuro. O Senhor é escudo, Ele protege enquanto você caminha. Jesus, depois da entrega, nós descansamos na Tua proteção. Que a Tua luz clareie decisões. Que o Teu escudo afaste o que não vem de Ti. Onde havia medo do que pode acontecer, coloca segurança. Onde havia dúvida se o bem ainda virá, renova a esperança. Porque a Tua palavra diz que nenhum bem é negado àqueles que confiam em Ti. Cada salmo resolve uma camada, mas nenhum termina sozinho. A entrega abriu o caminho. Agora a proteção cobre os próximos passos. Permanece. Salmo 40, versículo 2 diz: tirou-me de um poço de destruição, firmou meus passos e colocou um novo cântico em minha boca. Este salmo fala com quem já tentou de tudo e mesmo assim se sentia afundando. Porque o poço não é sempre visível. Às vezes é interno, confusão, desânimo, falta de direção. Jesus agora firma os passos de quem se sentia perdido, de quem não sabia mais por onde ir, de quem estava caminhando mas sem chão, de quem sentia que a cada tentativa afundava um pouco mais. Que os pés voltem a tocar chão firme, que a mente encontre clareza, que o coração volte a acreditar em recomeços. Onde havia instabilidade, coloca firmeza. Onde havia medo de errar, coloca direção.
Porque quando o Senhor firma os passos, o caminho deixa de ser ameaça e passa a ser aprendizado. E quando os passos se firmam, algo novo nasce por dentro. Mas esse novo começo não termina aqui. Ele prepara o coração para a restauração completa. Porque depois que Deus levanta, Ele não deixa a alma no mesmo estado. Depois que os pés encontram chão, o coração também precisa ser curado. É por isso que agora entramos na última camada desta oração. Salmo 30, versículo 11 diz: Converteste o meu pranto em dança. Este salmo não nega a dor, ele transforma. Jesus, nós declaramos agora restauração completa. Na alma que carregou pesos invisíveis, no coração que aprendeu a se fechar para não sofrer, na mente que se acostumou a lutar em silêncio, na história que parecia marcada por perdas, que aquilo que parecia perdido seja devolvido em forma de maturidade, que o que doeu se transforme em força, que o que foi quebrado se torne propósito. Onde houve choro, nasce alegria serena. Onde houve luto, nasce vida nova. Onde houve cansaço, nasce descanso. Que essa paz não seja momentânea, que ela permaneça depois que essa oração terminar, hoje e nos próximos dias. Se você ficou comigo até aqui, escreve agora nos comentários: eu recebo a restauração. Esse comentário é um selo de fé e também fortalece outras pessoas que estão orando junto com você agora. E antes de sair, compartilha este vídeo com alguém que precisa ser restaurado. Você pode ser resposta na vida de alguém hoje. Agora presta atenção. A restauração não acontece em um único momento, ela acontece em camadas. Por isso, na tela está aparecendo uma playlist com salmos específicos para cada área da vida. Salmos da cura, salmos da paz, salmos do lar, salmos da provisão. Se você sentiu que essa oração te tocou, continua pela playlist. Cada vídeo aprofunda aquilo que Deus já começou a fazer hoje. Não é apenas assistir mais um vídeo, é permanecer no ambiente certo até que o coração esteja realmente em paz. Que Jesus continue restaurando tudo aquilo que precisa ser restaurado em você. Amém.